Bom dia, Vindiana, bom dia, Vintiana, bom dia, meus irmãos, a paz. Hoje é segunda-feira, dia de live. Hoje a gente vai conversar com o nosso pastor, Maxwell, que ontem foi dia de ceia aqui na Vinde. Ontem foi ceia do Senhor e uma mensagem de Deus, arrependei-vos. A gente tem habitado nessa palavra e é sobre ela que a gente vai conversar hoje aqui com o nosso pastor, Maxwell. Sobre arrependimento. E é incrível o quanto essa mensagem ela tem falado aos nossos corações e o quanto essa mensagem ela atrai pessoas ao altar. E é lindo ver quando essa mensagem acaba e pessoas se arrependendo e tendo consciência do seu pecado, tendo consciência da ira de Deus, tendo consciência do quão pecador elas são e quanto elas precisam do arrependimento. E aí ver essas pessoas aqui no altar, todo domingo a gente vê pessoas vindo ao altar em arrependimento e tem sido incrível. Bom dia Bruna, bom dia Jéssica, Diego, bom dia Daniel, Tainara. Você que já está aqui com a gente, envia essa live para quem você conhece, porque eu tenho certeza que ela vai abençoar muitas pessoas. Estou fazendo a mesma coisa aqui, estou enviando para algumas pessoas essa live, faz a mesma coisa aí. E daqui a pouquinho o nosso pastor ele vai entrar aqui ao vivo com a gente vai conversar sobre essa mensagem. Você vai começar esse dia, começar essa semana com palavra de Deus. Bom dia, Fábio. Bom dia, Vitória, Mônica, Kleber. Bom dia, pessoal. Vou dar um tempinho para o pessoal ir entrando aqui. Quem estava aqui no culto de ontem? Quem daí que está ao vivo com a gente estava aqui no culto de ontem? Fala aí como é que foi para você, como é que foi essa mensagem para você. Marcele, bom dia, Marcele. Fala aí para mim, me conta. Quem estava aqui ontem no culto de ceia à noite? Quem recebeu essa mensagem? Ou também no culto da manhã, né? Fala aí, quem estava aqui no culto? Como é que foi essa mensagem para você? Bom dia, Rayane, Sara, Tayana. Bom dia, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Mateus 3, que foi a mensagem de João Batista, né? Mensagem de arrependimento. A gente tem habitado nessa palavra, a gente tem habitado algumas semanas aqui nessa palavra e a gente tem habitado também na escola ministerial, né? A gente tem ouvido sobre a nossa pregação e essa palavra tem falado muito aos nossos corações. Essa palavra tem sido um divisor de águas para nós e é a essência, né? A palavra que é a pregação que Jesus começou o seu ministério, é a pregação de João Batista, a pregação da igreja, a pregação dos apóstolos, e essa tem que ser a pregação da nossa boca, né? A pregação do evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa mensagem, muitos acreditam que essa mensagem ela não surte efeito, né? Porque elas buscam pregar um outro evangelho que agrade as pessoas, que atraiam outras pessoas. Quando João Batista pregava, pessoas vinham de todas as partes para ouvir essa mensagem. É uma mensagem dura, uma mensagem que confronta, né, o nosso pecado, mas é uma mensagem que gera transformação de vidas, né, transformação de mentalidade, porque isso que é arrependimento, né? Arrependimento é mudança de rota, mudança de mentalidade. Pastor, aqui tá aparecendo para mim que você não está conseguindo entrar. Vou enviar novamente o convite para ver se você consegue entrar aí. Bom dia, Thierry. Bom dia, Daniele, Marcelo, Débora, Adalto, Bruna, Ariane.
Anne, bom dia, pessoal. Fica aqui com a gente vai ter uma conversa muito boa aqui com o nosso pastor sobre essa mensagem. E, e é interessante porque a gente sempre tem essa falsa sensação, essa falsa impressão de que enquanto a gente confronta o pecado, enquanto a gente convida, né, através do Evangelho de Jesus, enquanto a gente faz o convite ao arrependimento, que naturalmente é um confronto ao pecado, as pessoas vão se afastar e vão correr, né? E na verdade a gente vê que é o contrário. A mensagem do Evangelho, ela atrai pessoas, né? A mensagem do Evangelho, ela atrai pessoas para que ouçam a palavra e que gerem nelas o fruto de arrependimento e elas possam mudar de vida e ter suas vidas transformadas, né? Eu recebi o convite aqui agora, ele fez o contrário, né? Deixa eu ver. Finalmente eu consegui entrar. Bom dia, pastor. Bom dia, Tatá. Bom dia. Estava tentando entrar aqui, alguma coisa me impedia de entrar, mas eu entrei. Amém. Estou animado, hein? Glória a Deus. E aí? Essa mensagem, eu estava aqui falando que essa mensagem é uma mensagem que a gente tem habitado nela, né? Mensagem de arrependimento, e que a gente tem essa falsa ideia, muitos têm essa falsa ideia de que essa mensagem que confronta, que o convite do arrependimento é uma mensagem que naturalmente ela confronta o nosso pecado, a nossa vida de escolhas erradas, né? E que a gente acredita que as pessoas vão embora e vão correr dessa mensagem, quando essa é a mensagem que Jesus escolheu para pregar, que João Batista, como seu precursor, veio na frente pregando, e essa tem que ser a mensagem da nossa boca, né? Na verdade, a igreja está muito desviada, né? Quando eu falo igreja, eu falo num geral, assim. Dá para ver isso quando a gente escolhe pregar qualquer outra coisa em vez do que Jesus escolheu pregar. Então a gente tem Cristo pregando arrependei-vos, a gente tem Jesus pregando como primeira mensagem, convidando os seus ouvintes a se arrepender, porque o motivo era a chegada do reino de Deus. Tu vê os apóstolos e todos os demais repetindo isso, e a igreja brasileira simplesmente escolheu não pregar arrependimento. E dá para entender, assim, é muito perigosa essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem que quem pregou ela perdeu a cabeça, foi crucificado. Então ela dificilmente vai te dar like, ela não é atrativa. Por exemplo, para o cara que se arrependeu e continua produzindo fruto de arrependimento, ela é um bálsamo para a alma dele, porque ela coloca ele na cruz todo domingo. Para o cara que não quer se arrepender, chega uma hora que é insustentável ele continuar ouvindo essa palavra. E aí ele vai trocar o receber da palavra por frustração, por raiva, e ele vai abandonar a congregação porque essa mensagem não é para ele. Para o lobo, né? Para o mercenário que Jesus descreve nos ensinos dele, que não está disposto a morrer pelas suas ovelhas, talvez isso também dá um ressignificado de que o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E às vezes o dar a vida pelas ovelhas tem a ver com não negociar a mensagem que ele carrega. E o mercenário não está nem aí. O mercenário ele quer só manter aquele cara ali pegando a lã. E aí, então a mensagem de arrependimento não é lucrativa, entende? Ela vai fazer você perder seguidores de alguma maneira, entendeu? Contribuintes, talvez. E tem um montão de gente que está disposta a contribuir desde que você contribua legalizando ele numa vida de pecado. Quando você diz arrependa, imediatamente você acabou de denunciar que essa pessoa tem alguma coisa para largar. E as pessoas não querem largar. As pessoas querem vir para o altar para que Deus o ajude a manter o que ele não quer largar e legalize a sua prática de vida errada. E aí arrependimento não só denuncia seu estado de pecado, mas também é uma sinalização de que você está na mão errada e que você precisa fazer uma conversão. Você vai ter que convergir para o altar, para onde o reino está indo, e é a contramão de tudo que você já viveu até ali, porque você vai ter que matar quem você é para começar uma nova vida em Cristo. E é nesse momento que essa pregação, como diz o apóstolo Paulo, ela é um perfume para o salvo,
mas é um odor horrível para o não crente. Então essa mensagem fede, ela fede para a pessoa que não quer ouvir Deus e a sua palavra. É uma mensagem que enquanto alguém ouve, ou ela gera nela um repúdio pelo pecado e faz ela fazer essa conversão, ou ela gera um repúdio pela própria mensagem em si, né? Porque não quer abrir mão do seu conforto, dos seus pecados, da vida que tá levando. Então, o repúdio, ele acontece de qualquer maneira, seja eu repudiando o meu pecado e mudando de vida e aceitando a mensagem, ou seja, eu repudiando a mensagem, rejeitando a mensagem em prol de uma vida para mim mesmo, né? De uma vida onde eu priorizo não o evangelho, não o reino de Deus, não a mensagem de Cristo, mas eu escolho a mim mesma, né? Ao meu pecado, aos meus prazeres e repudio a mensagem. Então, o repúdio ele acontece dos dois públicos. Só que um repudia o pecado, o outro repudia a mensagem. Né? Sim, sim. Porque ela é agressiva, né? Ela é agressiva. A Sim, mensagem do arrependimento, a pregação do evangelho, ela é agressiva. Então, é bacana também. Agora tem uma verdade assim, a gente começou a ler o texto ontem e a gente se deparou com algumas coisas muito legais, né? Quando você começa a ler Mateus 3, diz que apareceu João Batista. Eu até falava isso com o pessoal, ele aparece pregando no deserto, e o motivo pelo qual ele prega arrependimento é porque o reino de Deus é chegado na nossa língua portuguesa, mas esse está próximo na linguagem hebraica lá chegou, está do lado, está aqui, chegou. E aí, nesse contexto, ele diz, cara, você tem motivos para se arrepender, porque o reino de Deus chegou. Bacana que você lê que, ao pregar arrependimento, uma multidão de pessoas comparecem no Jordão. E não é um deserto no sentido de sequidão, mas é um deserto no sentido de distância. sim, Ao mesmo tempo é estratégico, porque onde ele está é caminho, mas não é um centro urbano. E aí sim, você vê gente fazendo viagens, literalmente mudando a rota para ir lá no culto do João, porque eles precisavam ouvir aquilo que o ensino tradicional judaico não ensinava. Confissão de pecado, arrependimento e principalmente ser batizado, sepultando uma velha vida para si e anunciando o surgimento de uma nova vida em Deus. Quando a gente vê uma multidão indo, a gente começa a perceber uma verdade do Evangelho. Assim. A pregação do Evangelho não vai afugentar pessoas. Então a gente tem parentes nossos que tudo que eles precisavam era ouvir o Evangelho, ouvir a pregação, a verdade nua e crua. Só que, às vezes, para fazer concessão, de ficar bem na fita, de parecer politicamente correto, de a gente vai fazendo média, né? ou às vezes até mercadológico, né? O cara quer fazer uma concessão para não ter escândalo, ninguém sair da igreja. Só que é uma palavra de libertação, né? As multidões vão continuar vindo para quem fala a verdade. Sempre vai ter gente, sempre vai ter pecadores para confessar pecado e se arrepender. Eu acho maravilhoso, assim, é um alento para minha alma. Embora eu saiba que eu sou um sério candidato a morrer sem cabeça, é bacana você pregar para muita gente, né? E saber que esse tipo de mensagem não vai fazer as pessoas fugirem. Vai ter o cara que vai te odiar, mas vai ter muita gente indo lá sendo perdoado dos seus pecados porque decidiu se arrepender e confessar. Então isso é um dado importante da palavra que a gente começa a ler logo no início ali. Que eu acho Sim, que é muito válido. sim. As pessoas vinham, né? E é legal porque se você for parar para pensar, a mensagem que João está pregando, né? Não é o pregador que está indo atrás do ouvinte. E é uma mensagem dura. Então, assim, não sou eu que estou indo atrás do pecador para falar se arrependa. É o pecador que está vindo ao encontro da mensagem do evangelho para ouvir, se arrependa e muda de direção. Né? Então, assim, é uma falsa ideia mesmo que a gente tem de que a mensagem do evangelho, ela vai, e ela é confrontante, né? A gente não está tirando aqui o fato de que ela de fato confronta,
mas ela confronta, mas ela é a mensagem de Jesus. Então as pessoas vão vir para ouvir essa mensagem, porque é só essa mensagem que promove a mudança de vida, a mudança de rota das pessoas. Qualquer outra pode promover outras coisas, mas o que vai promover a conversão, o coração convertido, né, é a mensagem de arrependimento, não tem outra. Então, às vezes, a gente fica maquiando a mensagem ou negociando a mensagem, tentando falar de um jeitinho mais doce e suave, negociando a real mensagem do Evangelho, a essência da mensagem do Evangelho, em prol de você não confrontar tanto, e em contrapartida você tem alguém que não muda de vida e que está ali vivendo a mesma vida, fazendo as escolhas de pecado e que não mudam de vida. Enquanto isso, você tem uma mensagem real na boca, uma mensagem verdadeira do Evangelho que pode proporcionar a mudança de vida de alguém, mas para não ficar mal na fita, você negocia e enquanto isso a pessoa não muda de vida, né? Primeiro que você podia ter vida na boca e escolheu ter morte, né? E ao mesmo tempo, assim, cara, ah, você tem uma mensagem para pregar, mas as pessoas escolhem. Sabe essa parada, eu vou ganhar primeiro para mim, depois vou ganhar para Jesus? Sim. Sabe essa mentira? Ela geralmente está naquele cara que está negando a verdade do evangelho para o pecador. O João Batista, ele prepara o caminho para Jesus pregando arrependimento. Você entende ou não? E a gente quer preparar a volta dele sem pregar arrependimento. É loucura, entendeu? O cara que preparou o caminho tinha na boca: se arrependa porque o reino de Deus é chegado. A gente fica aqui e diz: não, tem tempo para você. Deus está fazendo uma obra. Quando chegar o tempo de Deus, você e tua casa vai ser salvo. Tá no Cara, processo. os discípulos olhavam para Jesus e eles entraram em Samaria e não ganharam uma viva alma para Jesus, tendo gente para se arrepender. Jesus conversa com uma samaritana fora da cidade e ela volta com a cidade toda. No final do dia, Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês dizem, isso é a conversa de vocês, isso é a cabeça de vocês. Vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita. Mas levanta os olhos de vocês, vede os campos, eles já estão prontos. Então, pô, se está pronto, por que não tem uma colheita? Porque não tem mensagem. É o Paulo dizendo para os crentes romanos: como eles ouvirão se não há quem pregue? A gente tem muito pregador, mas tem poucas vozes que preparam o caminho. A gente tem muita gente pregando um monte de coisa. Eu sei o que é isso porque eu já fui esse cara, de montar uma mensagem primeiro e procurar o versículo depois. Não é evangelho. Evangelho, a mensagem já está pronta, você não vai inventar nada. Pega ela e prega, entrega e acabou sendo fiel à mensagem. Eu amo quando eu leio Mateus 13, que diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Aí você vai perceber que há vários tipos de terreno, né? A começar pela beira do caminho. Tipo assim, nem foi plantação, caiu. Mas o mais importante do pregador, do homem que semeia, é que ele está comprometido com a semeadura. Entende? Não. Então tem vários tipos de pessoas na igreja. Tem gente que é beira de caminho, Ele não está tudo comprometido acabar. com a terra boa, ele está comprometido Não, com a com a semeadura. semente que você carrega e a vocação que você recebeu. Como a gente começou a querer escolher a terra, por exemplo, eu amo estar em Belford Roxo. Eu amo a Vinde. Agora a gente está sonhando com a escola, projeto milionário, vai acontecer, estamos comprando os terrenos todos em volta. É um parto para cada avanço que a gente tem. Ontem foi um dia muito legal, nossa ceia. Faltou muita gente, e é bom destacar a falta dessas pessoas, mas ao mesmo tempo, assim, aquela correria gostosa do pessoal carregando cadeira, procurando cadeira, indo toda hora me falar comigo: pastor, agora onde a gente vai botar gente? Não cabe, a igreja é muito cheia. Isso é legal, a gente vê isso acontecendo e tal, mas o compromisso não pode estar com quem frequenta o nosso culto. Não é meu compromisso é com a semeadura, cara. Meu compromisso tem que ser implantar. Então tinha todo tipo de gente nesse culto ontem. Do mais pecador ao extremamente pecador. Menos pecador, acho que tinha poucos. Então, eu não posso ficar escolhendo: ó, eu acho que eu vou plantar isso aqui porque isso aqui tem cara de terra que produz 100.
Não, vou plantar isso aqui porque não dá para escolher. Então, eu acho legal o compromisso que o semeador tem com a semente. Sim. Então, ele sai plantando, uma cai na beira do caminho, outra cai em pedregais, outra cai entre espinhos, mas uma vai cair na terra boa, e essa vai produzir a 100, a 60, a 30, porque há um compromisso com a mensagem, entendeu? Então, quando você vê a gente deixando de pegar arrependimento, é só pensar, é uma denúncia mesmo sistemática. O cara que precisa se promover a partir da mensagem, ele não está preocupado com a semeadura, ele está preocupado com terra boa. E aí eu falo isso citando o Belfort Roxo, porque eu me lembro de todo mundo, mas muita gente mesmo impregnada do outro evangelho, dizer para mim, cara, não é um lugar bom. Não é um lugar bom. Aí é um lugar ruim, aí é um lugar de sofrimento, porque aí é pobre. E lugar pobre maltrata, pastor. Lugar pobre te prejudica. Aí hoje eu acho engraçado esses caras virem e dizer, nossa, há uma graça especial e tal. Então, se você se preocupar com a terra, e é um conselho para quem vai pregar arrependimento. Ah, eu estou preocupado se essa pessoa. É igual cara. Eu já vi gente quebrar a cara aqui, eu não vou falar o nome da pessoa que eu vi quebrar a cara. De fazer casa de paz na cara da pessoa e a pessoa ficar com cara de paisagem e o semeador imaginar que a mensagem não está entrando. Não, o fulano fica de cara fechada, não ouve nada, é distraído e blá, 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 blá. Você conhece gente assim, entendeu? Eu conheço gente assim frustrada dizendo isso. E aí esse cara ouve a pregação do arrependimento e de repente quem está lá no altar? Quem, A Tainá? pessoa. A A pessoa. pessoa que o semeador julgou pela cara. Eu não vou falar que você já fez isso, Tainá, porque ninguém vai acreditar que você já fez isso e já falou Ninguém isso para vai mim. acreditar numa Ninguém coisa vai dessa. acreditar, ninguém vai acreditar. Mas é uma realidade que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar. Então dentro desse contexto, assim, eu acho muito válido esse compromisso com a semente. Talvez a gente mudou a mensagem porque a gente quis ter um compromisso com a terra. Não é meu papel. Eu amo o Belfort Roxo, quero que o Belfort Roxo inteiramente seja salvo, mas eu sou mensageiro. Eu sirvo a uma outra cultura e eu sou servo de um outro reino. E sobre esse reino eu só prego. Eu pego a mensagem do meu Senhor, vou na porta do lugar público, nesse caso, a porta da cidade se tornou a igreja, ou as pessoas que se encontram comigo na minha casa, e eu pego o prego e martelo lá, e o pecador decide se ele vai acreditar na mensagem do meu rei, ou ele vai continuar na vida dele. Paciência. Sim, o meu compromisso tem que ser com a mensagem, né? Eu ia até citar isso, você falou que na escola ministerial Vinde a gente aprendeu, né, sobre a origem do que é pregação, né? Eu tenho uma mensagem, eu recebo uma mensagem do rei, eu não tenho compromisso nenhum com quem vai receber ou quem não vai receber a mensagem. O meu papel é anunciar. Então, quando a gente tem essa consciência de que nós somos pregadores do evangelho, que nós estamos aqui para anunciar a mensagem do rei, não cabe a nós, né? Só que muitas vezes a gente vai pela Não aparência, quem está cabe. recebendo, o potencial da terra. Não, essa terra tem potencial. Quem conhece potencial é o dono da terra, é Deus que conhece. Nosso compromisso tem que ser único e exclusivamente com semear a semente que nos Semear, foi semear e entregue. semear. Parou. Eu não sei quem é. Eu quero ver uma parada assim, em algum momento, Jesus encontra com os discípulos. É dia de folga. Jesus detectou que eles estavam muito cansados e precisavam parar para comer. E aí Jesus fez um plano que furou. Eles pegaram um barco e foram para um lugar deserto, mas a multidão viu a direção e achou Jesus com os discípulos. Só que o que leva Jesus a cancelar o dia de folga dos discípulos e curar os enfermos, ensiná-los e passar aquele dia inteiro com eles, é que é a visão que Cristo tem a respeito deles quando eles chegam. O texto diz, é o texto da primeira multiplicação, que aquelas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. Você entende o que eu estou falando ou não? Cara, a ovelha que não tem pastor é maltratada, é magra, machucada, feia, cheia de carrapato. Devia ser uma visão horrenda. Mas Jesus não viu maltrato, Jesus viu ovelha. E ele é pastor. Então ele viu ovelhas que não têm pastor. E ele é pastor. Então ele disse, não, esse problema dessas ovelhas eu resolvo. Eu tenho alimento para elas, eu tenho cura para elas, eu tenho apacentamento, eu tenho pastoreio para elas. Só que os discípulos não, porque eles estão com a imagem da carne.
Então, por exemplo, eu não me perco meu tempo procurando cara de crente. Eu prego. Meu compromisso é com a semente. E o João tem a mesma coisa. O João está pregando. Por isso que esse romano, soldado romano sanguinário, que talvez está lá em Jerusalém por castigo, porque não serviu direito a algum general da guarda pretoriana, e está lá contra a sua vontade, maltratando um povo, subjugando gente, estuprando mulher de alguém, matando o filho de alguém. Esse cara está no culto do João. E o João está lá pregando a semente, e esse cara se converte. Esse publicano, que é judeu, mas renegou a pátria e agora está extorquindo um monte de gente. Esse cara está no culto do João. E ele prega para esse cara. Esse religioso que frequenta o templo e as sinagogas e que ensina o outro evangelho, e principalmente as pessoas a fugir da ira divina, também está lá no culto do João. Esse político que governa e que está ali também dentro dos seus esquemas, comprando os sacerdotes, que na verdade sumo era para ter um, mas tem dois, porque virou cargo político ali dentro. Esse cara também está passando no culto do João. E João está fazendo o quê? Pregando. Arrependam-se. O reino de Deus é chegado. Eis que o machado está posto ao pé da árvore. Quem ensinou vocês a fugir da ira divina? João, qualquer hora vão te matar. Eu não tenho essa vida por preciosa. João, agora o cordeiro é manifesto, o seu culto está esvaziando e o dele está enchendo. Necessário é que eu diminua e ele cresça. Esse cara nunca ficou preocupado com a terra. Você entende como que isso é libertador? Um pregador do evangelho preocupado com a terra não pode pregar o evangelho. Ele não vai conseguir pregar o evangelho. Entendeu? Eu me lembro de... Eu fui itinerante muitos anos. Eu me lembro desses conselheiros. Aí um dos conselheiros falava para assim, quando você for chegar numa igreja e quiser voltar, primeiro você alimenta o ministério. E igreja tradicional tem essa parada, geral sentado naquele cercadinho, parece até aquelas ovelhas tristes, presas no cercadinho, e aí os caras ficam aí no cercadinho. Ele diz, primeiro você prega para o pastor da igreja e para os obreiros. Por isso que você vê esse cara gastando 10 minutos do sermão que ele podia pregar Jesus, saudando, puxando o saco, citando um por um que ele está, aquela palhaçada. E aí, citando alguma coisa, elogiando, trabalhando aquela lisonja, exaltando. Dentro desse contexto maluco, depois ele vai para a igreja. E essa igreja aprendeu a se alimentar de acordo com a cara de quem está lá em cima. Meu Então, quem Deus. está com a cara boa lá em cima, a igreja fica com cara boa aqui embaixo. Se lá em cima o cara fechar a cara, mesmo sendo uma palavra do evangelho, lá embaixo também todo mundo fecha, porque o negócio é a terra. E por incrível que pareça, esse conselho me alimentou por anos, porque era batata. Você fazia uma média lá em cima e gastava um primeiro momento do sermão para quem está lá em cima e acabou. E aí você tinha carta branca para voltar de novo, oferta garantida para voltar de novo, mas uma semeadura infrutífera, porque tudo foi pregado, menos o evangelho, menos o evangelho. Um compromisso consigo e um compromisso O povo, com o povo. então, o cara E não com a, está e não com a preocupado com a semente. reputação dele de semeador, com a terra, se vai dar bom ou não, e esqueceu que ele carrega uma semente que ele deveria plantar em todos e tudo que é lugar. Sim, Então, esse cara que aparece, ele é subversivo mesmo. Por isso que o Zacarias não deixa ele ser criado no templo, na escola dos saduceus. sim, Por isso que ele vai ser criado no deserto. E às vezes, irmão, a melhor coisa que você pode ganhar na tua vida é um bom deserto. Eu tenho recebido presentes aqui na Vinde de gente que o líder religioso mandou ele literalmente para o deserto. Quantas pessoas que a gente recebe na Vinde que o cara não batia mais, ele, a alma seca, o espírito gritando querendo Deus, e quando ele ia nesse sistema religioso maluco, as pessoas diziam, você é questionador, você é isso, aquilo, outro, e no final jogaram o cara para o deserto. Mas é maravilhoso como essas pessoas no deserto da vida
foram poderosamente tiradas de uma bolha e enxergaram a pregação do evangelho, e agora eles não cabem mais dentro das sinagogas de Satanás. Eles não cabem mais dentro desse sistema perigoso. E é óbvio, eu sou muito criticado, mas a minha crítica hoje é só de religioso. O ímpio gosta de mim, o vizinho macumbeiro. Eu acabei de comprar um centro espírita da macumbeira. Ela falou, não, encheu a casa dela no janeiro do ano passado, uma senhora de 90 e poucos anos, com neta, com neto, com todo mundo vivendo com ela, uma boa casa, tinha um centro espírita aqui há uns 30 anos, e aí quando o nosso povo foi lá lavar lá, a Jeane e as meninas lavando a casa dela, cuidando dela, ajudando ela a botar a casa dela em ordem depois da enchente, ela olhou para a Jeane e disse, essa casa não é mais minha, essa casa é da igreja de vocês. E Deus vai usar o pastor de vocês para eu comprar uma casa fora dessa enchente e terminar meus dias num lugar melhor. Estou falando de uma ímpia. Essa mulher me vem aqui agora, ela vem aqui para me ver. Ela passa aqui para me ver. Continua mãe de santos e me vê. E aí eu nunca neguei pregar o evangelho para ela. Ela é uma presbiteriana desviada. Eu falo, cuidado, só está terminando a vida da senhora. Se reconcilia com Jesus, chama para vir aqui na igreja. Nunca neguei a palavra com ela. Não tem raiva de mim. Não tem raiva de mim. Gosta de mim. Gosta de mim. Agora, o religioso miserável que está pregando outra mensagem, e essa mensagem que eu prego o ofende, o resultado dessa mensagem de ter gente pecador, todo tipo de pecador. A Vinde é uma reunião de gente suja, que confessa pecado e se limpa e vai vivendo em Deus. Esse cara tem problema com a gente. E talvez é onde a gente tem que seguir o resto dessa conversa, que é o versículo 7 do capítulo 3, Tainá. Quando naquele ambiente de gente confessando pecado e sendo batizada, a gente se depara com um João revelando paternidade desses caras e revelando como pode ter alguém num culto onde a pregação do evangelho é pregada e pessoas confessam e se arrependem do pecado e são batizadas após isso, e eles continuam inertes, insensíveis, Endurecido. venenosos, porque víbora é uma praga venenosa. Como consegue fazer isso? Religiosidade, tradição humana, e é óbvio, um serviço ao Satanás, um serviço ao diabo. Então é para pensar nisso. O versículo 7, quem vos ensinou a fugir da ira divina é uma denúncia que há uma escola, há um sistema de ensino que não traz esse cara para o temor e para o arrependimento. E Há um pior, sistema. usando o nome de Deus. Esse que é o perigo. É o mais Esse perigoso. que é o perigo. Lá em Apocalipse, lá para o restante da Bíblia, já não tem mais pudor para falar desses caras. É sinagoga de Satanás. É sinagoga de Satanás. Já não tem mais aquela conversinha vindo. Não, agora já está escancarado. Isso é sinagoga de Satanás. O serviço que vocês prestam é de Satanás. Uma das igrejas de Corinto, o apóstolo Paulo fala, eu não louvo vocês, porque quando vocês se reúnem é para pior. É ceia, tem hino, tem igreja, e ele fala, a reunião de vocês, 1 Coríntios 11, é para pior. Então dá para ter porta com placa de igreja aberta e a reunião ser para pior. Quando? Quando a gente sai do evangelho. Quando a gente se afasta da pregação do evangelho. E aí tem gente que está morrendo, mas ele está lá por causa de cargo. Ele está lá porque ele diz, para onde que eu vou? Vai para a Bíblia, irmão. Vai para a igreja mais bíblica que você conhece, para salvar a tua família, os que te ouvem, para salvar a tua alma. Mas aí o cara está preso ali dizendo, nossa, mas aqui eu sou alguma coisa. Eu Ou quero ser também, o presbítero da sinagoga de Satanás, eu não quero ser o diácono da sinagoga, eu não quero ser o presidente da sinagoga de Satanás, mas o cara está preso aquilo ali. Então, assim, é uma conversa ruim. Eu falo para você que essa conversa é uma conversa ruim porque eles me ouvem. Eles assistem na minha live e ficam com raiva de mim, mas eles assistem tudo. Eles sabem se eu pintei a parede, eles sabem. E isso aqui não é letra, não. Isso aqui é um alfabeto mesmo, assim. Cara, para de ensinar para as pessoas se afastarem da ira de Deus e fugirem dela e começa a pregar a Bíblia. Eu tô com uma frase que eu já falei, eu vou fazer camisa dela.
Eu vou fazer essa camisa dela, eu vou vender baratinho só para provocar e tentar trazer consciência para quem está ouvindo. Jesus te ama, essa é famosa. Mas tem que completar essa frase. Jesus te ama, mas o Pai está irado. Porque essas pessoas desconhecem a realidade de um Deus irado. É esse cara que fica brigando na hora do carnaval, quando bota um diabo chicoteando um pseudo-cristo na Sapucaí. Quem, que, o, o, o que levou Cristo para a cruz foi a ira de Deus. A mão que bateu forte em Jesus foi a do Pai. Se o cara gosta do Antigo Testamento, é só ele ver um dos tipos do Antigo Testamento. Quem leva Isaac para ser imolado em sacrifício é o pai. É o pai Abraão que sobe a montanha para imolar seu filho Isaac. Você acha de verdade que no Gólgota o pai não subiu? Agora, Deus não tem que estar irado, já que ele deu o que ele tinha de mais caro e inocente para gente ruim como eu e você, estragada como eu e você, zoado como eu e você. E aí, o mínimo que a gente pode fazer é produzir fruto de arrependimento, renunciar a vida em nós para viver uma vida nele, e a gente escolhe viver para a escuridão. A gente escolhe amar mais as trevas do que a luz. E aí esse cara acha que Deus não deve olhar para esse cara e dizer para ele: opa, peraí. Não, amigo. Não, minha amiga. É justo que você seja condenado. E você não vai ser condenado pelo diabo, porque o diabo vai ser seu amigo de cárcere. Os demônios serão seus amigos de cárcere. O que vai botar todo mundo na mesma cadeia de fogo eterno é a ira do Pai. E aí esse cara vai para o culto de libertação com medo de demônio. Retaliação no mundo espiritual. Retaliação no mundo espiritual. Eu preciso de paz na minha vida. Você precisa de paz com Deus. No dia que você tiver paz com Deus, o resto se resolve. Você vai pagar a conta e vai continuar sem paz. Você vai ter tua mulher voltando para casa e vai continuar sem paz. Você vai ser curado de um câncer e vai continuar sem paz, porque você tem um problema mais grave. Você tem um problema mais grave, a ira de Deus contra você. Só que o cara ouve isso, vê gente confessando pecado e se arrependendo. Ouve o João dizendo: o reino de Deus é chegado, se arrependa, e eis que o machado está posto ao pé da árvore. E sabe o que o cara faz? Ele acredita pela religião que ele frequenta e pelo ativismo religioso que ele frequenta, é o cara que vem na igreja todo domingo e se acha salvo. Eu não venho à igreja todo domingo porque sou pastor da igreja ou porque sou salvo. Eu venho à igreja todo domingo porque eu sou apaixonado pelo meu Senhor e fico doido para estar com Ele. Qualquer motivo para estar com Ele é razão para me cultuar. Agora, acreditar que por ser pastor eu vou para o céu, por construir igreja eu vou para o céu, e ser saduceu e fariseu dizendo: seja caridoso, faça boas ações. Irmão, se boa ação me salvasse, Jesus não precisava morrer na cruz. Se matar um bode e me salvasse, Jesus não precisava morrer na cruz. Se ser um cara que frequenta culto dia e noite me salvasse, Jesus não precisava morrer na cruz, irmão. Oxe, faz conta. Apareceu uma música de Satanás aqui para me perturbar agora. Entende ou não, Tainá? Ontem você falava até sobre isso, e a fala no quem vos ensinou a fugir da ira futura. Ou seja, tem alguém ensinando isso. E como que é esse ensino? Né? É um ensino mentiroso, dizendo: você é bom. Não, você não está firme Merece ainda, mas você está num processo. Você 20 falava anos na sobre... igreja. Hã? 20 anos dentro da igreja. 20 anos. Mau caráter, safado, bandido. Não, mas você é Para conversar com a temente, mulher no dos fundo outros, já você tá conhece. cantando. Pega dinheiro emprestado, não paga ninguém. Vive na mão de agiota. Mau caráter, mentiroso. Aí você vai falar com ele: não, Deus está fazendo uma obra em mim. Não é não, quem está fazendo obra em você é o capeta. É o capeta. Porque quando Deus faz obra em nós, a primeira coisa da obra em nós é arrependimento, é mudança de mentalidade, é convergência de caminhos, é autorrenúncia de quem é e o início de uma nova vida em Jesus. Sim, Então o cara tá lá: não, porque ele é um crente carnal. Eu já vi gente fazer isso. Aí esse cara tá ignorando Jesus dizendo: o que é nascido da carne é é carne. carne. E o que é
nascido do Espírito é Espírito. Não sai da mesma fonte dois tipos de água. Meu irmão, ou você é salvo, ou você é do capeta. Tá tudo certo. Mas o cara não produz arrependimento e ele está acreditando de verdade que tá tudo certo. E não tá. E aí ele está dizendo, quem te ensinou a viver, a fugir da ira divina? É bom olhar para essa escola no farisaísmo moderno que a gente vive hoje. Porque ela está em dois lugares, Tainá. Ela está no legalismo religioso, do cara que acredita que vai ser salvo pelo mérito. Então ele acredita que ele é mais santo do que os outros porque ele está na igreja e ele está no ativismo lá. Então, como ele produz muita coisa para a igreja, ele tem uma carreira evangélica, ele se julga melhor do que os outros irmãos. E quando ele vai medir a vida espiritual dele, é comparando os outros. Então ele olha os outros e, gente, comparando com o outro, até que eu não estou mal. Só que o objeto de comparação nossa é Cristo. Por que eu olho para mim todo dia e me acho mal? Por que eu olho para mim todo dia e produzo fruto de arrependimento e vou para a cruz diária? Porque quando eu olho para o meu Salvador, eu sei que cara mau caráter sou eu. Quando eu olho para Jesus, que é pastor e me deixou o privilégio de ser chamado pelo nome dele também, eu comparo os dois pastores e falo, nossa, Cristo não disse que o pastor dá vida, ele deu. E para mim morrer, eu estou morrendo toda hora. Mas, Kainá, é uma luta aceitar morrer. Entende ou não? É uma guerra, caramba, vou engolir isso de novo. Porque a gente não engole sapo, a gente engole brejo inteiro. Por amor a Jesus, a gente perdoa quem nos ofende. Por amor a Jesus, o cara te chama de miserável, tu chama ele de amor. E tem que fazer isso sem hipocrisia e o amor não pode ser fingido. Então tem que ser com a alma inteira amando esse cara que é mau caráter. Agora vamos fazer conta. Quando esse cara, no ativismo religioso, no legalismo, se acha bom, ele já fugiu da ira divina, porque ele não produz fruto de arrependimento, porque ele acha que merece. Esse cara vai fazer sepultamento e vai dizer para as pessoas que estão lá, não, Deus é misericordioso, e quando é filho de Deus, até na última hora se arrepende. É filho da salvação. E propõe isso. Quem está falando do som ruim, toma um cuidado, pode ser o teu celular, sai e volta. Porque tem uma galera aqui que está tranquilo, tá? Então, só para constar. Sai e volta, porque pode ser a tua internet, pode ter o seu celular, provavelmente é isso. E o eco é porque eu e a Tainá tá no mesmo ambiente, e quando eu me exalto, falo um pouco mais alto, capita lá. Agora, voltando aqui. O outro lado não é o legalismo. O outro lado é a hipergraça. Essa é fofa. Essa é fofa. Essa é maravilhosa. Porque a hipergraça, ela faz o cara acreditar que a graça não é suficiente e que ele merece um Deus que concorda com tudo. Deus, ele merece um Deus que merece tudo, que topa tudo. Então ele ignora Deus, a justiça de Deus, e não consegue enxergar a justiça de Deus no juízo. Só que se não houver juízo, então a pregação é mentira. Porque a gente anuncia um Salvador que é um expiador substituto, a expiação, aquele que nos substitui na expiação. Porque a gente está destituído da glória de Deus, porque os nossos pecados são impagáveis. Então a gente anuncia um que veio e pagou a dívida, que está à direita do Pai intercedendo por nós, sendo mediador dessa graça que a gente não merece, e estando posicionado na frente da ira de Deus, por isso ela não nos alcança. Todo dia a ira de Deus vem para me pegar. Todo dia. Eu estou aqui agora falando de Jesus, eu tenho certeza que a ira de Deus me segue. Pastor, por que ela não te alcança? O meu mediador, o meu cordeiro substituto. Aquele que está... Por isso que é um absurdo o cara acreditar que Maria está fazendo isso. Maria não tem autoridade, mas nem sonho. Porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é esse cara que media. E que está agora ali, ó, à destra do Pai, mediando, cordeiro substituto. E a ira de Deus não me alcança por isso. Aí o pecador
está com medo do diabo, ele deveria ficar com medo da ira, porque a ira está vindo. E qualquer hora a misericórdia vai encontrar com a justiça. E quando ela encontrar, é justo que você pereça. É justo que você seja condenado. É justo que você seja sentenciado, porque o salário do pecado é a morte. Você escolheu viver para o pecado. Então o cara está vivendo acreditando que está tudo certo e ignora João 3,36. O que crê para a salvação está salvo. Mas aquele que não creu para a salvação, sobre ele permanece a ira vindoura. Eu gosto de Paulo pregando sobre a ira vindoura, porque quando ele fala de juízo para Félix, imediatamente ele fala, parou, basta, acabou a conversa, não quero mais. Ele sentiu, mas ele não queria mais falar de juízo porque ele sabia que seria condenado porque ele vivia para o seu pecado. A gente precisa, e eu vou falar uma coisa que talvez valha a pena para o finalzinho dessa live. Já que a gente está falando que pregação do evangelho tem que ser a mensagem do evangelho, culto não tem que ser um lugar que te exalta. Culto tem que ser um lugar que te humilha. Por isso que o cara que frequenta a Vinde na esperança de falar, tua chave de milagre está aqui, a porta vai abrir, ele vai ouvir isso muito pouco na Vinde, sabe? Ele vai ser mais amassado e humilhado do que ser alcançado por alguma coisa do tipo. Óbvio que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Óbvio que em Cristo Jesus a gente vence a miséria e a pobreza numa caminhada honesta. Óbvio que a vida que a gente tem em Jesus é maravilhosa, mas é debaixo de produzindo fruto de arrependimento diário. Acho que teve até um comentário falando, chega de chave de carro, João Alves, chega de chave de carro, é hora de se arrepender. Né? Tem muita mensagem de porta aberta, muita campanha para abrir porta e pouco evangelho e pouca palavra de arrependimento. Né? Cara, um amigo meu me mandou um cartaz de uma igreja. Aí a campanha era, o que queres que eu te faça? E aí ele mandou esse cartaz para mim dizendo, cara, segura essa. E ele sabe dessa campanha da minha vida de não pregar outro evangelho. Eu falei, calma, pô, tá animado com isso aqui? Eu tenho um melhor para você. É da mesma igreja, no mesmo campo. Aí mandou, o que queres que eu te faça? Eu mandei o cartaz de volta para ele, 7 mergulhos de Naamã. Então, se tu parar para pensar, 2 comunidades de irmãos nossos vão passar 7 semanas, uma acreditando que Jesus está indo lá para fazer o que eles querem, e a outra mergulhando no Naamã. Você entende o que significa 7 semanas jogada fora? Você vai falar isso pro irmão, o irmão vai ficar ofendido, vai dizer que você está se achando melhor que eles. Não é o caso. Até porque quem produz fruto de arrependimento tem piedade na alma e tristeza. Muita tristeza. Muita tristeza. Então, eu fico muito, cara, entristecido na alma, porque eu sei o quanto isso é prisão. Então, dói falar de arrependimento? Pode doer, mas, cara, quem te ensinou a fugir da ira? E só, Com eu quem acho você que aprendeu a fugir da ira? o motivo que melhorou o som é porque eu desliguei o microfone. Então, toda vez que eu falo, eu abro ele aqui. E a ira passa pela consciência do que é eterno e do que é prioritário. Porque quando eu fico nessas campanhas de portas abertas, quando eu busco mergulho de Naamã, eu tô com foco aqui, né? Eu tô com foco no meu milagre, eu tô com foco na terra. Mas quando João Batista ele vem pregando, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura, ele está trazendo a consciência de eternidade e de ira de Deus na eternidade. Então, você vai ter uma escolha, você vai ter vida eterna ou você vai ter morte eterna. Você tem 2 opções. Então, ou você gasta a sua vida olhando para a sua vida, acreditando que a sua vida terrena é tudo, ou você
não prioriza, óbvio que a gente sempre vai tentar ter uma vida boa enquanto estamos na Terra, mas que essa não seja a prioridade da nossa vida, mas eu vou viver a minha vida olhando para o que é eterno, olhando para o futuro, né? Olhando para o depois dessa vida, né? Mas enquanto o meu olhar estiver na Terra e eu não tiver a consciência de eternidade, que isso deve ser a minha prioridade, eu vou ficar mergulhando em Namã, eu vou fazer a campanha do que queres que eu te faça, por quê? Porque meu foco está aqui, né? O meu foco está na Terra, meu foco está no hoje, e eu estou negligenciando e ignorando a consciência da eternidade. Real, real. Agora, não tem o que fazer. A verdadeira, a semente do reino plantada na terra e a semente do maligno plantada na terra parecem muito e crescem juntas. Que Deus dê discernimento para a gente, sabe? Que Deus nos dê clareza para a gente identificar e não ser corrompido por esse negócio e discernir. Dá para arrancar? Cara, Jesus disse que vai crescer junto e quando chegar a hora vai ter separação. Óbvio que há uma dupla interpretação na própria fala de Jesus. Tem o falso ensino e tem os filhos do diabo produzido por esse falso ensino. Quando ele pergunta quem ensinou vocês, cara, é engraçado, porque ele está falando da origem. Onde que isso começou? Onde que começou esse negócio? Assim? Que horas que vocês começaram a andar nesse negócio? Assim? Que horas que isso aconteceu? E se a gente pensar no geral, assim, é assustador, Tainá. É assustador, mas muito assustador pensar que tem como existem terras favoráveis para uma contra-mensagem. Hoje, agora, eu estava lendo, né, a devocional de hoje e li exatamente um texto que eu li quarta-feira na MV, da ressurreição de Cristo, e mais uma vez eu meditava um pouco mais profundo nisso, assim, o quanto é rápido. O anjo aparece e Jesus aparece também para as mulheres. Primeiro o anjo diz: por que buscais entre os mortos aquele que ressuscitou? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa é a primeira mensagem que é entregue às mulheres. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aí o texto diz que as mulheres vão embora com medo, mas alegre. É um duplo sentimento. Muito medo, mas alegre. E aí encontram com Cristo, que elas acham que é o jardineiro, que é outro mistério da Bíblia. Quando elas encontram com Cristo, e ele tem que parecer um jardineiro, já que o primeiro Adão era jardineiro, e quando elas encontram com ele, é curioso. Por quê? Porque o que ele faz imediatamente? Ele olha para elas, ele olha para elas e diz para elas assim: avisa eles que eu vou encontrar com eles. Diga a eles que eu estou vivo e vou encontrar com eles. Cara, três coisas que é a mensagem não delas, mas nossa. Ele ressuscitou, ele está vivo e ressuscitou, e ele vem encontrar contigo. Ele vem encontrar contigo. Não é você que vai encontrar contigo. Ele vem encontrar com você. Quando as mulheres dizem isso, o texto diz que os soldados que guardavam o túmulo viram o anjo, viram o temor, viram o que aconteceu, vão aos sumos sacerdotes e contam a mesma coisa. Eles contam o que eles viram. Eles dizem: cara, ele ressuscitou, ele está vivo. E esses caras recebem essa mensagem antes que as mulheres contem para os apóstolos. Eles têm o privilégio de ouvir que Jesus vive e ressuscitou. Só que o cara que prega para fugir do evangelho, para fugir da ira divina, imediatamente ele paga. Essa é a palavra. Ele paga para que a mensagem que as mulheres carregam e que os soldados romanos carreguem mude. E o pior, os soldados aceitam receber para mudar a pregação. Então eles não dizem mais Jesus ressuscitou, um anjo anunciou a sua ressurreição, o túmulo está vazio. Eles pregam: discípulos de Jesus entraram aqui à noite e levaram ele, ou seja, ele não ressuscitou. É mentira a sua ressurreição. Aí a gente tem que fazer reflexões. Sempre haverá
um grupo religioso que dá aula para muita gente, disposto a pagar e corromper pregadores, porque esses romanos chegam como pregadores, carregando uma mensagem de que Cristo está vivo e ressuscitou. E esses pregadores mudam a mensagem quando o sistema da religião decide pagar para eles. Quando o sistema da religião escolhe pagar para eles, eles imediatamente mudam a mensagem, porque dá mais lucro mudar a mensagem que ele ressuscitou para que ele não ressuscitou. Cara, no nascimento do cristianismo, a gente já tem gente pregando, ele não ressuscitou, enquanto a igreja continua pregando, se arrependa. Jesus está vivo, ele ressuscitou e ele vai voltar. Então você vê o quanto é assustador isso. Quanto você quer para mudar a mensagem, né? Quanto vai me custar? Eu mudo o discurso. Quanto que eu vou ganhar para mudar o discurso? Isso é sério demais. Porque foi alguém que Então a gente paga, cara, para pensar aqui, o cara paga, vamos fazer conta aqui agora. A gente ainda faz série aqui, às vezes Deus dá umas palavras pra gente, mas eu decidi esse resto de ano não botar série nenhuma. Às vezes é um conteúdo, um ensino que a gente precisa, eu decidi não botar série. E Deus sabe, só prega gente nossa, e eu não me meto nisso. O cara vai lá e prega, eu tô lá para ouvir, e a gente habita naquele texto durante a semana. Já parou para pensar o quanto é perigoso? Vamos pro O Que Queres Que Eu Te Faça? Ou os 7 mergulhos de Namã? O pregador vai ganhar oferta para ir lá pregar. Nada contra receber oferta, porque eu recebo oferta e acho até justo. Não estipulo, mas recebo. Eu vivo integralmente do ministério. Mas já parou para pensar que essas 7 semanas já estão encomendadas? Que o que essa igreja vai ouvir já está encomendado? E que o cara que quiser voltar e continuar recebendo vai ter que pregar a encomenda que recebeu? Eu te pago, mas você vai ter que falar o que eu quero. Que ódio, que raiva em pensar que eu já fui esse cara. Que tristeza, que vergonha na minha alma em pensar nisso. Mas não é a Escritura, não é o Evangelho. E aí você que está me ouvindo aqui, que talvez está no meio de um negócio desse, guarda teu coração. Isso aqui não é para te botar em crise no sentido de demonizar pessoas e chutar o balde, começar a ver tudo como sinagoga de Satanás. Isso é só para trazer discernimento e maturidade para você. Se for para olhar para essas pessoas, olha com misericórdia, olha com perdão e prega o evangelho para que eles mudem. Entende? É o que Jesus fez, então é o que a gente tem que fazer. É o que João Batista fez, é o que a gente tem que fazer. É continuar pregando, a fim de Aham. Travou aqui a mensagem, a tela do pastor. Mas tá. Bom, a gente já estava no final da live mesmo, mas que mensagem extraordinária, que mensagem necessária. Né? Obrigada por você que ficou até aqui com a gente. Essa mensagem está lá no nosso canal do YouTube, se você quiser assistir. Mensagem que o pastor pregou ontem, essa mensagem de arrependimento, mensagem do João Batista, a nossa pregação. E também quero fazer um convite aqui para você que ficou aqui com a gente até agora. Nós temos agora Escola Ministerial Vinde, toda quarta-feira a gente está aqui. Os alunos estão chegando cada vez mais. Esse foi o tema, né, da última matéria que encerrou na... Não entendi. Na quarta-feira, então eu vou deixar fixado aqui o telefone de contato para você entrar em contato. E se você quiser ser aluno da EMV, essa foi a última matéria, né? A nossa pregação, isso fez parte da última matéria. E tem sido demais, tem sido bom demais. Na quarta-feira a gente vai iniciar uma nova matéria, que é o discipulado bíblico. Vai ser bom demais
também. Então, vou deixar aqui o convite para vocês fazerem parte, se matricula na Escola Ministerial Vinde, porque vale muito a pena. É muito conteúdo, é muita coisa assim que tem sido descortinado diante dos nossos olhos e tem sido incrível demais. Então, fica aí o convite. Vem ser aluno da Escola Ministerial Vinde. Voltou. Tainá, deixa eu te falar uma coisa aqui agora. Antes de ir embora aqui, que eu tava aqui, meu celular tava esquentando. Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo aqui, aluno da MV, você que não é. Quarta-feira começa a matéria nova, mas vai ter passaporte gratuito para visitantes. Então você pode trazer visitantes nessa quarta-feira e assistir a aula de graça aqui na MV na quarta-feira. Eu vou ficar muito feliz em receber o máximo de pessoas. Então, por favor, quem é a pessoa que você vai trazer? Eu quero muito conhecer ela e você precisa trazer. Não vai dar para fazer isso nas outras semanas, mas essa vai dar. Então, é a última aula livre para poder trazer visitantes, se você quiser, é agora. Na outra já não dá, entendeu, Tainá? Pô, eu saí da live e já saiu 10 pessoas de uma vez só. Caramba, a audiência está comigo ainda. Sempre esteve. Mas aí, mas você que quiser, você manda um direct pra gente e a gente entra em contato com você para fazer sua matrícula. Pode ser presencial ou online, mas tem valido muito a pena. É isso? Deus abençoe o dia de vocês aí. Tamo junto. Paz. Paz.